Então, terceira parte da reunião de terça-feira de 1º, período da tarde. Próximo processo é meu, é o item 102, é um acréscimo patrimonial descoberto. Aqui é uma situação muito interessante, em que o problema foi que a ex-companheira do contribuinte apresentou um tanto de documento mostrando que ele pagava alimentos para ela por intermédio de pessoas jurídicas. E aí a fiscalização considerou isso como dispêndio e apurou o APD. Então, no calendário 2003, apurou o imposto suplementar, tal. Impugnação, o contribuinte afirma que não existe lei que determine que a pessoa física seja obrigada a escriturar suas operações bancárias, caberia ao fisco provar a ocorrência do fato gerador, questiona o dispêndio lançado com pagamento da senhora Elisa Cagico Sakata, aponta erros na apuração dos valores, diz que recolheu a multa por falta de recolhimento de carnê-leão. Tinha uma multa por falta de recolhimento que ele recolheu. Da RJ São Paulo, julgou procedente em parte a impugnação. Consta da Corte de Impugnação que foram retificados o total de aplicações no início do ano como origem de recursos e também o total de aplicações no final do ano como dispêndios, conforme informado pelo contribuinte no demonstrativo apresentado. E assim o imposto suplementar devido foi alterado por 158 mil. Certificado do acordo, o contribuinte apresentou recurso que contém síntese. Disserta sobre questões prejudiciais, afirma que a fiscalização partiu da premissa equivocada ao considerar que, além do pagamento de valores constantes na escritura pública de solução da união estável, teria efetuado pagamentos mensais a título de alimentos a Elisa Cagico Sakata em virtude de acordo verbal efetivado por cheques emitidos pela empresa Sofer Souza Comércio e Administração. Tal fato determinou o lançamento de 550 mil como dispêndios no demonstrativo de evolução patrimonial e financeira. Alega que os valores saídos da empresa Sofer não poderiam ser considerados como aplicação de recurso de pessoa física, o que torna nula a autuação. Reproduz o argumento apresentado na impugnação que a escritura pública de solução da união estável ficou consignado o pagamento de senhora Elisa de 100 mil no ano de 2002 e 100 mil no ano de 2003. Os outros 450 mil não foram dispêndios do recorrente. Os cheques da empresa Sofer não diz respeito ao mesmo, não dizem. Os cheques não dizem respeito ao mesmo, já que não tinha mais vínculo com a empresa desde 1999. Critica a decisão recorrida que pautou os esclarecimentos prestados pela senhora Elisa, parte interessada em atacar e desmoralizar o contribuinte. Afirma que a fiscalização deveria verificar junto à citada empresa as razões dos pagamentos efetuados. Aponta outras irregularidades, como o valor de 21 mil do item 2.3, já está considerado entre outros gastos, e o valor de 17 mil de despesa médica também estão englobados pelos outros gastos apurados. Assim, considerando as diferenças apontadas e as corrigidas da decisão de primeira instância, tem-se o demonstrativo de evolução patrimonial e financeira anexado à impugnação, gerando uma insuficiência de origem no montante de 86 mil, que solicitou o cálculo para realizar o recolhimento. Então, ele mesmo, considerando os argumentos dele, ele vê que tem mesmo APD e quer pagar. Alega que devem ser acatados argumentos que a escritura pública é vestígio de fé pública, diz que o fisco, ao utilizar informações prestadas por terceiros, a senhora Elisa, efetuou o lançamento baseado nessa informação sem qualquer pesquisa ou análise de documentos apresentados pelo impugnante. Acrescenta que, na dúvida, deve a lei tributária ter sido interpretada a favor do contribuinte. Acrescenta que a fiscalização não conseguiu comprovar a ocorrência da omissão de receitas, pois nenhum levantamento foi feito nos termos do artigo 142 do CTN. Portanto, não ocorreu o fato gerador do imposto. Entende que o fato de não terem sido considerados os documentos apresentados pelo contribuinte deveria ter sido levado ao seu conhecimento antes de lavrado o auto de infração, possibilitando a ampla defesa contraditória, complementando as provas através de requisições das instituições financeiras envolvidas. Apresenta dissertação sobre presunção e afirma os lançamentos de presunção e iuris tanto necessitam ser baseados em indício incontestável e não presumido. Os fatos apontados pela fiscalização são meros indícios. Cita a doutrina. Requer acolhida preliminar de nulidade, caso se não entenda, julgado improcedente o auto de infração. Voto. Recurso tempestivo, conheço. Eu cito sempre a legislação do APD no início e continuo. A única forma de o contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributáveis, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Como se viu, o lançamento se deu nos termos CTN artigo 43.2, uma vez que não foram indicados origens de rendimentos suficientes para suportar os dispêndios realizados. Preliminar. Eu coloquei como o contribuinte colocou, tá? O que ele alegou que é preliminar e o que ele alegou que é mérito.
Alego recorrente, código de fração é nulo, pois foram considerados valores saídos da empresa Sofer, Comércio e Administração, como aplicação de recursos de pessoa física. Aí aqui eu preciso ler para vocês o que consta no TVF, porque a fiscalização circularizou, fez um trabalho interessante. Sobre a questão, assim restou consignado no TVF. Instado a esclarecer os valores pagos pelo fiscalizado em razão de solução de união estável, a senhora Elisa apresentou declaração informando que, além dos bens móveis e imóveis recebidos, conforme escritura pública lavada em 20 de dezembro de 2002, foi firmado um acordo verbal onde o fiscalizado comprometeu-se a pagar a verba alimentar mensal de 50 mil. Informou que, para descaracterizar a natureza jurídica de prestação alimentícia, o fiscalizado impôs que tais valores fossem pagos diretamente à sua irmã, a senhora Nilce, no dia 20 de cada mês e que essa se encarregaria de transferir o depósito de tais quantias para a sua conta bancária, acrescentando que os cheques recebidos foram emitidos por pessoas jurídicas ligadas à efetiva participação do fiscalizado. Também relacionou os números dos cheques, banco sacado, emitente, datas e valores, juntando ainda cópias dos cheques e respectivos depósitos e outras informações a respeito das empresas das quais o fiscalizado mantém participação e cópias de escrituras de declaração acerca de algumas dessas participações. Com o fim de comprovar tais alegações, intimaram-se as empresas emitentes dos cheques, especificamente para informar a natureza do pagamento e apresentar os respectivos registros contábeis. Em 10 de 7 de 2006, a empresa Sotivik Serviços Gráficos informou que o cheque de número final 45, no valor de 35 mil, foi emitido a título de empréstimo para o senhor Oswaldo e que em 27 do 10 e devolvido em 12 de 11 de 2003. Juntou cópias do recibo de empréstimo e do recibo de devolução do empréstimo. Cópia do cheque e respectivos lançamentos contábeis. Essa aí ele nem contesta, essa Sotivik, ele contesta os da Sofer. A empresa Sofer apresentou em 1 de 8 de 2006 relação dos cheques emitidos, cópias de documentos contábeis que especificam os dados do cheque, banca, agência, número da conta corrente, se é cheque visado, cruzado, assinatura do emitente e sua utilização, anexando também cópias das folhas do Razão, Analítico e Diário Geral. Da análise da documentação exibida, verificou-se que a empresa lançou em sua contabilidade todos os cheques questionados como suprimento de caixa. Porém, as cópias dos cheques apresentados à senhora Elisa Cagico coincidem em valor, banco, número, tudo, apontando destinações diferentes para o mesmo saque. A empresa Minerco não foi encontrada, mas essa também o contribuinte não fala nada, ele só fala da Sofer. Colhidas as informações, deu-se continuidade ao procedimento, em se analisando a evolução patrimonial do contribuinte, uma das formas colocadas à disposição do fisco. Tá, e aí apurou. Consta do acordo de impugnação, avaliando os fatos, o seguinte: instado a esclarecer os valores pagos pela fiscalização em virtude de solução de união estável, a senhora Elisa apresentou declaração informando que, além dos bens móveis e imóveis, conforme escritura pública de solução de união estável, foi firmado o acordo para receber 50 mil por mês. Informou, eu já citei isso lá no relatório, né? E aí mas o mais importante aqui agora, ó, que ela compareceu, a Nilce compareceu Nilce é a irmã dela, perante o 24º Tabelionato de Notas da capital do estado de São Paulo, lavrou escritura de declaração para relatar os fatos aqui narrados e comprovar de forma idônea os recebimentos mensais de tais quantias. Aí estão os documentos. Também relacionou os números cheque, banco sacado, emitente, dados e valores, juntando cópias dos cheques respectivos depósitos efetuados na sua conta corrente no banco tal. Bem assim, outras informações a respeito das empresas nas quais o fiscalizado mantém participação, conforme relatado. Como se vê, conclui a fiscalização que os valores pagos à senhora Elisa o foram por conta e ordem do contribuinte. Portanto, apesar de formalmente pagos por pessoa jurídica, na verdade trata-se de dispêndio de pessoa física, não havendo que se falar em nulidade. Restou documentado e comprovado que o contribuinte pagou à senhora Elisa as referidas verbas alimentares. As provas produzidas são contundentes, deixando claro o artifício utilizado pelo contribuinte para efetuar os pagamentos para a senhora Elisa. A ausência de vínculo formal com a empresa Sofer não é argumento suficiente para desconsiderar o mecanismo utilizado para o pagamento das verbas alimentares. Também o fato alegado de ser escritura pública e revestida de fé pública não descarta a existência de acordo verbal realizado. No mérito, quanto às demais irregularidades apontadas na apuração da APD, conforme suficiente esclarecido na Código de Impugnação, o contribuinte não comprovou, mediante a apresentação de documentação idônea, que os montantes foram incluídos em outros gastos apurados relacionados no item 3 do expediente de aplicação.
Logo, não há como acatar os argumentos do recorrente. Ele quer que vá a mais. Parece que aquilo já está em outros gastos, mas ele não comprovou. Também não há que falar em lei tributária mais favorável. Cito o artigo 142, que fala que toda situação fática foi descrita. Isso aí mais ou menos vem em preliminar de nulidade, mas ele colocou no mérito. Foram cumpridos os requisitos do decreto 7235. Os documentos apresentados pelo contribuinte foram aceitos, não havendo que se falar em conhecimento prévio antes de lavrado o auto de infração. Não há previsão para abertura de prazo de contestação antes do lançamento. Sendo assim, eu falo isso, acrescente que devidamente procedido a oportunidade de apresentar documentos, tal. Ele fez, se foi assegurada pela defesa do contraditório, eventual complementação de prova como alegante poderia ter sido apresentada justamente com a defesa do recurso, contudo, apesar de oportunizado, com relação aos expedientes realizados que fizeram parte da apuração do imposto devido, nada foi apresentado. Mas sim verificado o ocorrido fato gerador, correto lançamento, e não há que se falar em presunção dos indícios. Os fatos e a documentação foram devidamente avaliados, sendo correta a apuração dos fatos geradores, e o lançamento fiscal culminou no crédito tributário contestado. Então, rejeita preliminar e nega provimento. Pronto, pode perguntar. Clébison. Eu não tenho dúvida, não. Eu acompanho. É sui generis, né? Assim, a Raide. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O próximo. Próximo é meu. Pode ir. 103, Francisco Rodrigues Canedo. Estou aproveitando parte do relatório da DRJ, trata-se de autuação contra o contribuinte acima qualificado para cobrança de imposto de renda pessoa física. O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado compensação indevida da atividade rural e acréscimo patrimonial descoberto, conforme descrição dos fatos, enquadramento legal do auto de infração hora guerreado. O contribuinte ele juntou impugnação, cujo teor em suma foi o seguinte: age preliminarmente a nulidade do procedimento administrativo, questiona a aplicação da multa de ofício, a legalidade de cálculo de juros de mora, taxa Selic, o acréscimo patrimonial descoberto em sua causa motivada na elaboração do demonstrativo de variação patrimonial por essa fiscalização, onde deixaram de ser considerados saldos das contas de poupança, extratos bancários. Quanto à compensação indevida de prejuízo da atividade rural, houve redundância na elaboração da memória de cálculo e foi considerado receita de terceiros, não podendo ser imputada qualquer falha ao impugnante. Invoca a seu favor o artigo 42, parágrafo 5º da Lei 10.174, que apresenta a memória de cálculo. Quanto ao acréscimo patrimonial descoberto, apurado nos anos calendário de 2002 e 2003, e apresentado na referida planilha, culminou com a penalidade referenciada no auto de infração. Entretanto, a fiscalização deixou de contemplar os saldos da conta poupança constante nos extratos. Por se tratar de aplicação financeira, a Receita quer considerar que não existe disponibilidade apenas em sua movimentação. Atualmente, os bancos, em função da concorrência, vêm criando alternativas e facilidade para a poupança que viabilizam um aumento de liquidez. Requer o acolhimento das preliminares e o provimento do seu recurso. O sujeito passivo ele não se insurgiu contra a infração compensação indevida de prejuízo da atividade rural, referente ao exercício de 2004, ano calendário de 2003, não cabendo manifestação da autoridade julgadora sobre essa matéria, sendo considerada como não impugnada, ficando presente litígio
delimitada apenas para o crédito tributário da dita infração do exercício de 2005. Assim, face da impugnação parcial, a repartição de origem deve providenciar a repartição dos autos. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRF por meio do acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido. Transcrevo a ementa. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão, interpôs recurso, repisando em grande parte os argumentos de sua impugnação, no sentido de que, na apuração do acréscimo patrimonial, a fiscalização teria deixado de considerar o dinheiro disponível em espécie, no valor de R$ 723.290. Não foi questionado em nenhum momento do processo de fiscalização o dinheiro em espécie disponível na DIRF. O recorrente não está a proceder a depósito em totalidade de dinheiro em conta bancária, mantendo sempre em seu poder dinheiro em espécie em disponibilidade, como medida preventiva contra possível bloqueio pelo governo dos valores monetários em conta bancária. Quanto à compensação indevida de prejuízo da atividade rural, afirma que mantém livro caixa da atividade rural e todas as receitas e despesas foram comprovadas. A diferença apurada pela fiscalização acontece pois alguns recebimentos, receitas, por vezes, são feitos total ou parcialmente em dinheiro e nem todos depositados em conta bancária, ficando assim impossível a soma do depósito bancário coincidir com a receita do livro caixa da atividade rural. Por essa razão, não procedem os valores apurados pela fiscalização. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho. Novo contra-razões, passa ao voto. Juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo e atende aos requisitos, toma conhecimento. Mérito. Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação ao cumprimento de obrigações tributárias, tendo sido constatada compensação indevida da atividade rural e acréscimo patrimonial descoberto. Em seu recurso, direito passivo, repisa os argumentos de sua impugnação. Pois bem, inicialmente, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do fisco para detectar a omissão de rendimentos. Aqui eu faço considerações sobre o acréscimo patrimonial descoberto, que se trata de uma presunção legal, cujo o ônus é do contribuinte de elidir essa imputação. No caso dos autos, o sujeito passivo alega que na apuração da acréscimo patrimonial descoberto, a fiscalização teria deixado de considerar o dinheiro disponível em espécie, a partir do entendimento segundo o qual devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente pelo contribuinte. Contudo, havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca dos valores informados na declaração de bens e direitos, na declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física, a título de numerário em caixa, para que tais quantias possam ser consideradas na apuração da variação patrimonial, é necessário que o contribuinte apresente elementos de prova aptos a permitirem a convicção de que o dado declarado corresponde à realidade. Essa é, a meu ver, a situação dos autos, eis que o próprio contribuinte, em declaração juntada aos autos, alegou que os valores lançados, na verdade, diziam respeito ao plantel de bovinos existente na propriedade rural, solicitando inclusive a desconsideração do lançamento de dinheiro em espécie, Código 63, e a substituição pelo histórico plantel de bovinos, Código 99. É de se ver que consta na declaração apresentada pelo sujeito passivo o seguinte, que foi dado em resposta à intimação fiscal. A propósito, foi justamente esse o motivo pelo qual a fiscalização desconsiderou o valor de 723 mil, constante na DIR-PF do recorrente, tendo pontuado ainda no termo de verificação fiscal que toda a disponibilidade de dinheiro em espécie declarado de fato não existe, pois se trata do possível valor do plantel de bovinos conforme a declaração apresentada, ou seja, o próprio sujeito passivo reconhece a incorreção do procedimento adotado, pontuando ainda que as discrepâncias detectadas nas respectivas declarações serão regularizadas na DIR-PF, que será elaborada nesse ano de 2007, relativo ao ano calendário de 2006, fecha aspas. Dessa forma, os valores declarados como dinheiro em espécie, dinheiro em caixa, numerário em cofre e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para cobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no termo do ano base.
não sendo essa a hipótese dos autos. Assim, não acata este argumento do contribuinte. Já no tocante à compensação indevida de prejuízos fiscais, a fiscalização pontuou no termo de verificação fiscal que a receita bruta proveniente da atividade rural nos anos calendário de 2002 e de 2003 é de 603, 522 mil e 1.405 mil, respectivamente, conforme planilha apresentada à fiscalização, portanto superiores a receitas declaradas. Como consequência, a fiscalização fez a recomposição dos resultados relativos aos anos calendários fiscalizados, segundo a legislação do imposto de renda, pessoa física, de acordo com a memória de cálculo constante na ZE folha 739-740, de modo que o lançamento consiste na diferença entre o prejuízo declarado e o efetivamente apurado em razão da nova realidade da receita bruta informada pelo próprio sujeito passivo. Em seu recurso, o sujeito passivo afirma que mantém livro caixa da atividade rural e todas as receitas e despesas foram sumariamente comprovadas durante o processo de fiscalização, sendo que a diferença apurada ocorre, pois alguns recebimentos são feitos total ou parcialmente em dinheiro e nem todos depositados em conta bancária, ficando assim impossível a soma do depósito bancário coincidir com a receita do livro caixa. A meu ver, o argumento trazido pelo contribuinte, além de não ter o condão de afastar a acusação fiscal, a corrobora na medida em que afirma expressamente a existência de divergências entre os valores que constam no livro caixa de atividade rural e os depositados em conta bancária. A propósito, a recomposição dos resultados relativos aos anos calendário fiscalizados foi feita considerando a informação prestada pelo próprio sujeito passivo, conforme a planilha apresentada à fiscalização, tendo sido constatado que as receitas da atividade rural eram efetivamente superiores às receitas declaradas. Cabe destacar ainda que a documentação acostada aos autos, inclusive sede de recurso voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada seria diversa da atividade rural, tendo sido já oferecida a tributação ou ainda se trataria de rendimento isento ou não tributável. Ante exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, então estou conhecendo o recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento. Cleves. Eu acompanho. Eu acompanho. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. 104. Item 104. Deixa eu só anotar aqui rapidinho isso aqui. E 103. Item 104. Final 2009. 84. Lídia. Intempestivo. Aqui, tempestividade. Mas vamos lá, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Passa lá para o mérito, por voto, fica mais fácil. Após a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, o processo foi encaminhado para a ciência da decisão. Entretanto, tendo em vista ter sido improfícua a intimação via postal, foi realizada a intimação por edital. Edital esse, a folha aqui 429. Ocorre que a contribuinte apresentou suas razões recursais após o prazo de 30 dias da ciência da decisão. Nos argumentos apresentados na petição de folhas mencionadas, a recorrente requer o conhecimento do recurso, aduzindo ser nula a intimação por edital pelos seguintes fundamentos: não esgotamento da via escolhida, desafixação antes do prazo do edital, apesar de ter advogado constituído, este não foi intimado, e possibilidade de intimação por fax e e-mail. Pois bem, aí eu junto aqui, falo do artigo 33, do artigo 73, do 7235, também como prazo para a interposição do recurso, e digo:
Quanto à alegação de não esgotamento da via escolhida, observa-se que o AR de folhas 427 e 428 tem como endereço a Rua Conde de Nova Friburgo, número 176, apartamento 1001, Caiçaras, Londrina, Paraná. Note-se que esse realmente era o endereço da recorrente, conforme declaração de ajuste e demais intimações anteriormente enviadas e devidamente respondidas. Não há nos autos qualquer prova de que a contribuinte tivesse mudado o seu domicílio e, especialmente, comunicado à Receita Federal do Brasil. Ademais, a própria contribuinte aduz que estava apenas em processo de mudança, ou seja, não concretizada. No entanto, não traz aos autos nenhuma prova de sua alegação. Apenas fala. Assim sendo, concluímos que restou esgotado o meio da via escolhida. Em relação ao edital ter sido desafixado antes do prazo, neste ponto observa que a data de afixação do edital ocorreu em 22/11/2011 e a desafixação em 7/12/2011, constatando ainda que a contribuinte será considerada intimada no prazo de 15 dias depois da afixação do edital. Portanto, dito isto, é evidente que o edital preencheu todos os requisitos legais e não fora desafixado antes do prazo. No que tange ao argumento que o advogado constituído deveria ter sido intimado, eu cito aqui a súmula CARF número 110, e já no que diz respeito à intimação via fax ou e-mail, a legislação não contempla essas modalidades de intimações. Dessa forma, entendo que a intimação da recorrente foi irregular, tendo sido garantido seu direito à ampla defesa. No entanto, o recurso foi apresentado em 16 de fevereiro de 2012, configurando assim a sua intempestividade, portanto, voto no sentido de não conhecer. Cléber. Acompanhe o relator. Acompanhe. 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 Por unanimidade, não conhecer do recurso. 105. Item 105, Marisley Santiago, no final de 2009, 56. Posto de renda pessoa física é um acréscimo patrimonial a descoberto. Eu colaciono aqui excetos do relatório fiscal. A contribuinte regularmente intimada apresentou impugnação requerendo decretação em procedência do feito. A DRJ em Campo Grande entendeu por bem julgar procedente o lançamento. Regularmente intimada e conformado com a decisão recorrida, autuada apresentou recurso voluntário às folhas aqui mencionadas, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, repisa as alegações de impugnação, inovando apenas quanto à ilegalidade pela quebra do sigilo bancário. Quebra do sigilo. Motivo pelo qual, nas demais alegações, ela repisa, motivo pelo qual eu adoto o relato da decisão de piso, que aqui transcrevo. Diz ela, o lançamento é ineficaz em razão do decurso do prazo de validade do MPF. O lançamento é nulo em razão da falta de motivação. A multa aplicada é nula, pois sua aplicação afronta os princípios da legalidade, da ampla defesa e contraditório. Os gastos efetuados com cartão de crédito no período de janeiro a dezembro de 2005, em sua maioria, referem-se à compra de combustível para o caminhão do seu esposo. Não poderia ser fiscalizada e autuada sobre os valores pagos ao cartão, pois há uma necessidade de subtrair as compras de combustível e despesas com o caminhão. Apresentou à autoridade lançadora documento hábil a comprovar a realização de gastos. Efetivamente pagou os valores constantes nos extratos bancários, todavia há de se ressaltar que as despesas com o caminhão de seu esposo e com empréstimos para saldar o limite. A jurisprudência prática informa que, tendo sido comprovado com alegação abdômina, a severo contribuinte afasta a imposição do tributo. Por meio do extrato bancário, demonstrou que jamais omitiu sua renda, portanto, comprova que os valores oriundos a compras a crédito e a débito efetuados em suas contas bancárias não podem ter a incidência do imposto de renda. Este é o relatório.
passando para o voto. Primeiro tópico aqui, eu faço uma delimitação da LIDO, porque, como já dito no relatório, ela inova as alegações ao questionar uma eventual quebra do sigilo bancário e tal. Eu aqui não conheço dessa alegação, por não ter sido arguida na impugnação. Em relação aos preliminares, nulidade do MPF, decurso de prazo, segundo alega recorrente, o lançamento deve ser declarado nulo em razão de ter expirado o prazo e validado o MPF no momento da ciência do lançamento. Sem razão a recorrente, isto porque, especificamente quanto à prorrogação prazo, temos a portaria SRF 3007-2001. Aí eu transcrevo aqui toda a fundamentação e cita a jurisprudência majoritária deste conselho, que eventuais vícios ou em certas irregularidades do MPF não ocasionam a nulidade do lançamento, que é o caso dos autos, portanto, afasto. Quanto à nulidade de falta de motivação, também afasto que o fato foi devidamente motivado, conforme se observa do relatório fiscal já transcrito no relatório deste voto, o enquadramento legal, bem como a infração, e ao mérito de conformidade com a peça vestibular de feito, a lavratura do presente auto de infração se deu em virtude da omissão de rendimentos, tendo em vista a realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial descoberto. Transcrevo aqui a legislação pertinente, tanto o RIR quanto a Lei 7.730, o CTN, enfim, e digo, fala aqui sobre que trata-se de presunção, que pode ser comprovada, e digo, pois bem, em momento algum, a autuada faz prova sequer que o esposo exerça atividade com transporte de cargas, pois o fato de possuir veículo próprio para esse tipo de serviço não significa que, de fato, exerça esse tipo de atividade. Além disso, não comprova-se a origem dos recursos utilizados nos pagamentos das faturas dos cartões de crédito decorre desse tipo de atividade. Se essa alegação fosse comprovada, as receitas oriundas da atividade com transporte de carga deveriam sofrer tributação diferenciada, conforme tal. Além disso, não merece prosperar o argumento de que os gastos com aquisição de combustível e manutenção de caminhão deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto, pois não há previsão legal para esse tipo de dedução. Isso se aplica também aos supostos recursos que seriam destinados a pagamento de empréstimos obtidos. Cabe, portanto, à contribuinte, em seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não ser aceito pelo fisco. Essa prova deve ser, evidentemente, está fundamentada em documentos áureos e idôneos, de modo comprovado de forma cabal e inequívoca os fatos declarados, bem como a argumentação, que não ocorreu no presente auto. Assim, conclui não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no que tange a constatação de acréscimo patrimonial descoberto. Voto no sentido de conhecer do recurso para afastar as preliminares e no mérito negar de provimento. Que ela fala que os gastos dos cartões são para o uso da atividade empresarial do seu marido, de transporte de cargas, mas não faz nenhuma comprovação dessa alegação. Tem preliminar aqui, não tem? Tem. Você falou agora em afastar, no que tá, você não escreveu. É porque eu esqueci. É a do MPF e a da falta de motivação. Tá certo. São as preliminares. Uhum. Cleberson. Acompanhe o relator. Vamos primeiro? Acompanhe. Andréia. Acompanhe. Andréia. Acompanhe. Por unanimidade, rejeitar as preliminares no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 106, Andréia. 106, Paulo Eduardo Pitas do Canto. Imposto de renda referente aos anos calendário 2005, 6, 7 e 8. O lançamento teve origem em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas com livro caixa, falta de recolhimento mensal de imposto de renda, pessoa física, a título de Carnê-Leão. O recurso voluntário, em síntese, se insurge apenas contra a exigência da multa isolada, afirmando que não se pode aplicar duas multas, multa de ofício e multa isolada, sobre a mesma base de cálculo. Com relação a essa questão, eu cito a súmula CARF número 47 e digo o seguinte:
somente a partir da vigência da medida provisória 351 de 2007, convertida na Lei 11.480 de 2007, é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício para falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual. Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito aos anos calendários de 2005 a 2008, cabe destacar que, com relação aos fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2005 e 2006, é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício, incidente sobre imposto de renda lançado decorrente de glosa de despesas de livro caixa. Então, ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento, para excluir a aplicação da multa isolada referente aos fatos geradores ocorridos nos anos calendários 2005 e 2006. Cleberson. No caso, é a mesma base de cálculo aqui, doutora André? Exato. Os mesmos rendimentos também foram objeto de lançamento de ofício. Sim, exatamente. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho. Então, por unanimidade, dá provimento parcial recurso para a explicação da multa isolada referente a fato gerador. Está no mês de depósito bancário. Vamos lá, Raíde, 107. Presidente, só uma observação. Desculpe aqui, só observação que eu me esqueci de falar. A ementa da doutora Andréia, ela tem que fazer uma delimitação. Só até 2007. Sim, tá certo. Verdade. Porque assim fica subentendido pela Suma CAF, mas sim, tem que fazer uma associação, talvez a senhora... Eu vou colocar com o que tem, né, da medida provisória, que é a partir de... Isso, a medida provisória já é suficiente, né? Até a medida provisória, a fatos geradores anteriores é improcedente a aplicação. Sim. Tá já é ok? suficiente. Ok. Tá, obrigada. Muito bem. 107. Raíde. 107 é acréscimo patrimonial descoberto, tá? Na temática da pauta. Eu vou passar diretamente para o voto, porque aqui eu observei uma nulidade, um vício no presente lançamento que eu vou trazer para os senhores. O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento, tendo em vista que o cálculo foi realizado de maneira anual e não mensal. Pois bem, com efeito, a norma de incidência estabelece a forma mensal de apuração da omissão de rendimentos através do arbitramento com base no acréscimo patrimonial a descoberto, artigos 2º e 3º da Lei 7.703 e artigo 55, inciso 13 do RIC, aqui colaciona. A lei, ao prever que o imposto sobre a renda das pessoas físicas será devido mensalmente à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, exige que no fluxo de apuração de variação patrimonial a descoberto se considere mês a mês as receitas e despesas para, a partir de tal critério, verificar em que mês ocorreu o acréscimo patrimonial a descoberto. No caso dos autos, entretanto, a fiscalização, conforme se depreende das folhas 132 e 133, considerou os valores de forma anual, sem apontar em que mês teria ocorrido o alegado acréscimo patrimonial. Na realidade, a fiscalização considerou os valores declarados em 31 de dezembro de cada um dos anos calendários fiscalizados e comparou com os dispêndios totais do ano, sendo a diferença considerada acréscimo patrimonial descoberto. Ao agir dessa forma, adotou a fiscalização aspecto temporal diferente daquele estabelecido pelo legislador. Ademais, quanto à omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, a jurisprudência administrativa neste Conselho consolidou-se no sentido da necessidade de uma demonstração através da tabulação detalhada mês a mês ao longo do ano calendário,
o que não for observado na fundamentação do lançamento. Relaciona a jurisprudência. Diante dos relatos delineados anteriormente, o vício presente no lançamento está intimamente ligado à materialidade do crédito tributário, posto que a própria verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, etc., ou seja, é intrínseco ao lançamento, portanto, ostenta a natureza de vício material, relaciona aqui o artigo 142. Quando a fiscalização não observa na sua atividade os elementos intrínsecos do lançamento, ela certamente estará infringindo a disposição legal pertinente. Eu relaciono aqui sobre a natureza do vício material e concluo no sentido de votar para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular o lançamento por vício material. Cléberson. Eu estava lendo aqui as razões porque a DRJ afastou esse argumento. A DRJ diz que o fiscal, ao considerar todos os rendimentos em janeiro, foi de maneira mais favorável ao contribuinte. Mas ele, sendo favorável ou não, não é que não obedeceu a regra matriz, né? Mas o fiscal não apresenta justificativa nenhuma do porquê fez assim? Eu não recordo mais, já faz um tempo que eu fiz esse voto. Não, porque às vezes ele teve algum motivo, sei lá qual. Eu acho que ele não conseguiu observar. Eu não sei se ele fala nada. Eu acho, pelo que eu estou recordando, ele fala que não foi possível, como se diz, especificar os recebimentos mês a mês. Aí ele considerou no início do ano. Então ele justificou. Mas não obedeceu, né? Tá, mas ele podia ter razoável a alegação dele de que não teve condições para fazer isso? Como, doutor Pinheiro? Não, porque às vezes ele não teve elementos, não pôde fazer isso. Ele até, se for possível, faria. Mas o caso concreto não permitiu. Daí ele justifica por quê. Eu creio que tenha sido esse o caso. Eu não posso afirmar com toda certeza que eu não lembro. Mas o processo é pequeno. Mesmo assim, eu creio que não seja válido o lançamento, né? Mesmo se ele ele tivesse justificando. dividido por 12 e lançado mês a mês, você acharia que estava válido? Ele não tem informação, certo? Aí ele, para ser mais favorável ao contribuinte, colocou tudo em janeiro como rendimento. Porque qualquer dispêndio está coberto. Se ele tivesse pego dividido por 12, lançado mês a mês, você ia entender que estava correto? O problema é que trata-se de uma presunção, né? Tem que obedecer os requisitos legais. O requisito legal fala claramente mês a mês, deve ser apurado mês a mês. Sim, mas ele pode ter feito isso porque ele não tinha. Mas aí ele ou adentra ou aprimora o lançamento, ou a investigação, ou lança de outra forma, né? É pequenininho mesmo. Cléberson. Mas o relatório fiscal não fala. Esse relatório de encerramento, variação patrimonial, ele fala e não fala nada com nada. Como eu disse, doutor Pedro, eu não lembro. Eu sei que eu vi eu acho que isso foi a decisão da DRJ que falou algo nesse sentido, que não tinha como ele ver. Não sei se foi o fiscal ou foi a decisão da DRJ. Estou supondo, porque eu não lembro do processo, né? Isso eu disse, tem que abrir. Eu estou tentando abrir aqui, mas a internet está um pouco lenta. Ele fala em lucros e dividendos.
E depois ele coloca demonstrativo de cartão de crédito. É porque ele informa só os rendimentos totais anuais, né? Olha lá. Informa os rendimentos emitidos por Carna 7, TPM, carreira solo, todos relativos a 2006 e 2005. É porque o próprio contribuinte apresenta o rendimento anual e não mensal. Pegou ele só excluiu os rendimentos que não tinham sido comprovados, levou tudo que estava tributável lá no início do ano, que é o 33.960, que estava declarado, e jogou no início do ano. Mas então não precisa fazer mensal? Basta eu levar os rendimentos para janeiro, está tudo bem? Vai ser sempre mais benéfico, não, para ele? Mas benéfico, certamente é. Eu acho que precisa fazer mensal, mas no caso aqui ele não tinha informação mensal. Ele não poderia fazer o contrário, né? Pegar as despesas e lançar lá no início do ano. A despesa no final e a receita no início, né? Minha dúvida é se eu posso afirmar que ele deu causa a essa nulidade. Porque se o contribuinte deu causa, a nulidade não poderia se aproveitar a ele. Mas não foi ele que lançou, Matheus. Como é que ele deu causa? Não, de não prestar as informações. Ué. Ele apresentou não, mas anual. Mas aí que acaba a fiscalização adentrar, esqueci até a palavra agora, aprofundar a fiscalização, e quem foi que pagou a ele? Vai na fonte pagadora, intima, oficia como é que foi o pagamento. Aí fica mais fácil. Aí o fiscal pegou lá com o rendimento que ele declarou no final do ano, a DIF lá, enfim, que está só no final do ano, a informação do pagamento do final do ano, e disse, aí pagou tanto, leva para janeiro, acabou. Não é assim que se faz a presunção de acréscimo patrimonial descoberto. Tem que fazer mensalmente. É isso que eu estou dizendo e estou defendendo. Mesmo sendo mais favorável ao contribuinte. Mas não é porque é mais favorável que a gente não vai obedecer o texto legal, né? Os requisitos legais para presumir. Olha só. Atendendo ao que foi solicitado, o contribuinte novamente apresenta informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. Como é que está o termo de intimação? Espera aí. Termo de intimação fiscal. Ele pede relativo ao ano calendário. Ele pede documentos, fluxos de dividendos, fechamento de serviços declarados no ano calendário 2006. Assim distribuídos por empresa. Olha só, mas tudo é lucro, né, não? Pelo que ele fala aqui é lucro, que ele inclusive recebe em dinheiro, venda de tickets, tem uma história assim. E rendimentos isentos e não tributáveis. Se for distribuição de lucro, pode ter sido anual mesmo. Não é mensal. Cadê a declaração de PFX? Mas lucro... Presidente, vamos deixar esse
Em vista também, por favor. O próximo é mais tranquilo. Aí nós finalizamos com o seguinte, né? Uhum. Que já também fica um pouco a mente cansada, né? Mas olha só, o fiscal pediu até extrato bancário. Só para que eu estou lendo aqui. E aparentemente ele só apresentou os comprovantes de rendimento anual. Bem, tá bom. Lista de mesa nesse. Esse é o 107. Ok. 108. Um momentinho. O 108 também segue a temática da pauta. O final 2010, 93, Valéria. E trata de APD também. Vou passar diretamente para o voto, porque não, nesse caso específico vai ter apenas um ponto controverso aqui, que a contribuinte questiona, que é a questão da doação, tá? Para comprovar a origem dos rendimentos. Verifique, botando não haver qualquer dúvida quanto aos fatos e valores relatados, restringindo-se a matéria à prova da origem e movimentações do recurso utilizado na compra do mencionado imóvel, conforme cópia da DRPF 2008, retificadora número 3, de Márcio Tomé Pérez, apresentada em anexo à impugnação, bem como no recurso voluntário, consta de fato declarada a doação de 355 mil para contribuinte, especificamente nas folhas 88. Mas não há no processo qualquer prova da efetiva movimentação dos valores doados. A falta de comprovação da transferência do recurso na qualidade de doação para que haja indicação correta da entrada do recurso no fluxo financeiro é fator determinante para a desconsideração dos mesmos. Imperioso deixar assentado que a informalidade dos negócios entre parentes próximos não pode eximir a contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes. Mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a fazenda pública, já que a relação entre o fisco e a contribuinte é formal e vinculada à lei. Logo, o grau de parentesco com o doador ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes. Não exime a contribuinte de apresentar a prova de efetiva transferência da quantia e não pode ser oposta à fazenda pública. Esse tem sido o entendimento deste tribunal, relacionando aqui as diversas jurisprudências desta corte que falam no sentido da comprovação da efetiva transferência. No caso concreto, as notas promissórias também não fazem prova a favor da contribuinte. Primeiro, porque ela própria é a emitente, e segundo, porque não há qualquer indicação de que tenham sido pagos pelo senhor Márcio. Aí, ademais, eu colaciono aqui uma informação que a DRJ trouxe, que foi, como bem observado pela decisão de piso, o processo relativo ao senhor Márcio, que aqui colaciono, encontra-se em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional de Pretópolis, sem qualquer julgamento administrativo, não sendo, portanto, possível seu aproveitamento, ou seja, o valor declarado na retificadora a favor da contribuinte. Ensejou também uma lavratura de um auto de infração em cima de senhor Márcio. Cabe, portanto, a contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua declaração, tal, assim concluir não haver reparos a serem feitos um presente lançamento no que tange a constatação de acréscimo patrimonial a descoberto. Voto cedido de conhecimento de recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Aqui, apesar da doação estar consignada na declaração, mesmo que seja retificadora, e sendo objeto de lançamento, nos autos não há prova da efetiva transação, né? Efetiva transferência desses valores. E ainda mais falando de um valor volumoso que é 355 mil.
Portanto, eu não acato aqui esse argumento e nego o provimento. Cleberson? Eu acompanho o relator para negar provimento. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Acompanhe. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento. Com isso, eu vou encerrar a gravação da reunião de hoje.